Graça e paz do Senhor. Vamos começando mais um estudo bíblico. Eu gostaria de começar lendo Oséias 6:3, que diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o tema desse estudo, então. Você conhece o Senhor? Conhecendo o Senhor, nosso Deus. Você conhece, então, a Deus? Essa é a pergunta que eu começo esse estudo. Eu faço a você. O quanto que você conhece de Deus? O quanto que você busca conhecer a Deus? Isso é extremamente importante. Não apenas de um modo intelectual, o quanto que eu sei de Deus, o quanto que eu conheço, como se isso fosse algo a mais. Mas toda a adoração, todo o louvor, toda a oração depende do nosso conhecimento de Deus. Como que nós podemos louvar a Deus, adorá-lo? Como que nós vamos orar a Deus sem conhecê-lo? Porque quando nós oramos, nós estamos em um relacionamento com Deus. Nós estamos conversando. Então, nós precisamos, acima de tudo, conhecer a Deus. Bom, existem duas formas, dois elementos principais sobre Deus. Primeiro, quem é? Quem é Deus? E a outra, o que ele faz. Esses dois elementos sobre o conhecimento de Deus estão relacionados e nós não podemos confundi-los. Então, vamos orar nessa noite para que nós possamos, através desse estudo, conhecer mais a Deus, através da sua palavra, através da sua revelação. Nosso Deus, nós agradecemos por essa noite, por mais essa oportunidade que nós estamos aqui com os irmãos, através desse estudo online, que nós possamos conhecer a Ti, Pai, através da Sua palavra, quem o Senhor é, para que possamos nos relacionar contigo, Pai, possamos compreender, Senhor, quem Tu és, Pai, para que possamos adorá-lo, Senhor, em espírito e em verdade, com o nosso coração puro, nosso coração voltado para Ti, Pai. Ilumina nossas mentes, os nossos corações, para que estejamos abertos para Te adorar e para Te conhecer cada vez mais, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, essa pergunta que eu fiz, que eu iniciei esse estudo, irmãos, você conhece a Deus? Você conhece por quem Ele é ou apenas por quem ou pelo que Ele faz? Provavelmente você conheceu a Deus por algo que Ele fez na sua vida. Muitas pessoas se convertem e começam a sua caminhada junto com Deus através disso, algo que Ele fez na sua vida. Você estava num caminho, numa certa direção da sua vida, e de repente você estava perdido, você estava enfrentando uma forte crise, e Deus foi apresentado na sua vida e Ele mudou a sua vida. E essa mudança, então, algo que Ele fez é que te levou a conhecê-lo. Depois, você provavelmente aprendeu sobre o que Ele fez na história, isso através da Bíblia. Então, o que Ele fez com o povo de Israel? O que Ele fez com a igreja? Mas você precisa transformar esse conhecimento do que Ele fez na sua vida, do que Ele fez na história, do que Ele fez nas histórias da Bíblia, para quem Ele é realmente, para que você possa o adorar. Muitas pessoas, elas ficam somente nesse limite inicial de o que Deus fez. Elas passam suas vidas todas nesse conhecimento de Deus. Apenas Deus fez isso e Deus faz isso. E então elas passam a vida inteira adorando a Deus dessa forma, buscando que Ele faça de novo isso, que Ele faça isso, faça aquilo. E tentam buscar até mesmo controlar as ações de Deus. Mas nós não podemos controlá-lo. É Deus que rege todas as coisas. Então, nós precisamos conhecer quem Ele é para entender a sua vontade e assim adorá-lo verdadeiramente. Nós louvamos os atos de Deus. Nós louvamos a tudo aquilo que Ele faz, mas nós adoramos quem Ele é. Então há uma separação aí.
A louvamos pelos seus atos, mas o adoramos por quem ele é. E por mais que as coisas não estejam acontecendo na sua vida nesse momento, por mais que você não consiga enxergar uma mão de Deus, os atos na sua vida, nos acontecimentos, você continua tendo que adorá-lo por quem ele é. Muitas pessoas, então, esfriam o seu amor por Deus, esfriam seus corações na fé, porque são constantemente buscando algo que ele faça para elas. E aí, quando não vem mais, não conseguem enxergar essas ações, elas estão sempre buscando o extraordinário, elas não conseguem o adorar de verdade. Porque elas não conseguem entender que Deus está acima de tudo isso. Deus está acima, ele já se revelou, nós devemos adorá-lo por quem ele é. Bom, mas como nós conhecemos a Deus? Essas duas coisas duas relações que eu disse, quem ele é e o que ele faz, estão interligadas assim. Como eu falei, nós conhecemos a Deus por aquilo que ele fez. E isso é um ponto inicial realmente. Nós conhecemos a Deus através da sua revelação, daquilo que ele faz. Nós não conseguimos conhecer a Deus pelas nossas forças, pela nossa inteligência. Não há filosofia nenhuma no mundo, não há inteligência nenhuma do mundo que possa chegar até Deus e conhecer a Deus. Por isso é inútil o homem ficar tentando justificar e argumentar, tentando provar a existência de Deus, porque Deus se revelou. E é o entendimento da sua revelação é que nos traz o conhecimento dele. Deus se revelou principalmente de dois modos. Nós temos a revelação geral, que é a revelação que ele deu a todos os homens. Essa revelação está descrita na palavra de Deus, na Bíblia, e principalmente em Romanos, no capítulo 1, dos versículos 18 a 20. Então nós lemos assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que ele fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então vejam essa relação, que não está errado nós conhecermos a Deus por aquilo que ele fez. Porque desde o início, a palavra diz, desde o início, Deus criou o mundo, Deus é o Deus criador, e o homem pode conhecê-lo através dessas coisas. Pode saber que Deus existe, pode provar a existência de Deus através da mera existência das coisas que ele criou. E então, nós temos uma outra revelação. Porque essa primeira, esse conhecimento geral, não é suficiente para a salvação do homem. Com esse conhecimento através das coisas que existem, eles não levam o homem à salvação. Então, de modo particular, Deus se manifestou aos homens. Então, ele entrou na presença, na manifestação na história humana, e ele agiu na história humana de modo particular. E essa ação mostrou quem ele é e mais os seus atributos, quem ele é. Então nós temos, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 20, 21, que diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profeta foi dado por vontade humana. Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E isso quer dizer, então, que toda a palavra, toda a Bíblia, todos os escritos que nós temos do Antigo Testamento e do Novo Testamento foram dados aos homens, foram escritos por homens, mas pela vontade de Deus.
a vontade e pelo Espírito Santo, que revelou aquilo que Deus queria que fosse revelado, das suas características, do seu ser. É o Espírito Santo que mostrou quem Deus é a esses homens. Então, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é o guia definitivo para que possamos conhecer a Deus. Somente a revelação particular, isto é, as Escrituras, a mensagem que está na Bíblia, que pode nos conduzir à salvação. Não há outro caminho. Somente aquilo que está na palavra de Deus é que nos conduz a isso. Mas qual então é o limite do conhecimento de Deus? O que de Deus nós podemos conhecer? Nós só podemos conhecer aquilo que Ele permitiu, aquilo que Ele se revelou. E isso é o suficiente para a nossa salvação. Nós não podemos exigir e querer mais além daquilo que já está revelado. Esse é um grande erro dos nossos dias, as pessoas querendo criar novas revelações, novas profecias. Aquilo que Deus se conhece já está revelado através da sua palavra. O objetivo da Bíblia, então, é levar o homem à salvação. Não é um livro, então, um livro científico, né? O homem, hoje em dia, ele busca isso. Eu quero conhecer a Deus a fundo, ciência, como que ele criou, como foram os dias da criação, como que foi isso, o que veio primeiro. A Bíblia não revela isso. Se ela não revela exatamente os detalhes, mínimos detalhes científicos, não cabe a nós querermos que ela revele. Ela não foi um livro criado e escrito com os propósitos científicos. Isso é uma aspiração dos homens. A Bíblia ela foi escrita com o propósito de levar o homem à salvação. E aquilo que ela apresenta nos conduz perfeitamente a isso. Através dela, nós conseguimos todas as respostas que nós precisamos, mesmo que não sejam todas as que nós queremos. Mas Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Nós temos que entender e buscar isso. O Salmo capítulo 19, versículos 7 a 8 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ou seja, a palavra ela é perfeita em si, não falta nada. Não falta explicação científica, não falta nada. Ela é perfeita para que a alma do homem seja restaurada do seu pecado e conduza o homem até a salvação. Então, o que de Deus nós podemos conhecer através da palavra é o suficiente para que possamos o adorá-lo verdadeiramente, para que possamos ser salvos e desfrutar da vida eterna ao seu lado. A revelação e o conhecimento são para todos os homens pelo Espírito. Então, a palavra de Deus não foi somente para esses homens específicos que a palavra deu, né? Não é somente para Paulo que escreveu suas cartas, não é somente para Pedro, não é somente para os profetas, para Isaías, mas para todos os homens através do tempo. E é o Espírito Santo que vai conduzir e vai nos iluminar ao entendimento do conhecimento de Deus. Esses homens foram escolhidos por Deus para terem esse contato direto e para escreverem a palavra. Mas nós entramos em contato com Deus através, então, da revelação que o Espírito dá. João 14, 26, mais o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que ele lhes disse. Então, é o Espírito Santo que vai nos ensinar, que vai nos conduzir e que nos vai nos guiar através da sua palavra, nos dando o entendimento. Não são as nossas capacidades, mas é o Espírito Santo. Uma pessoa que não foi iluminada pelo Espírito Santo, ela pode ler a palavra de Deus e ela não vai se converter. Ela não vai mudar nada em sua vida. Se ela não for iluminada, é apenas um livro.
Quantas pessoas você já conhece que você cita um versículo que move o seu coração, e você cita esse versículo e a pessoa nada. A pessoa não move, a pessoa não tem nada, não se transforma. A pessoa pode dizer, eu li toda a Bíblia já. Às vezes ela pode ter lido toda a Bíblia, mais até do que você, se você não leu a Bíblia inteira. Mas essa leitura dela não foi iluminada pelo Espírito Santo. Então ela não teve o entendimento, o conhecimento perfeito de Deus que vai levar ela até a salvação. Então, é a Bíblia, mas é a Bíblia iluminada pelo Espírito Santo que nos vai conduzir ao conhecimento de Deus. Ore sempre a Deus para que Deus te dê essa iluminação, que o Espírito Santo te ilumine. Então, é uma oração que é uma oração justa, para que você possa cada vez mais compreender a palavra de Deus, compreender as passagens, pelo Espírito possa te iluminar, a ter a sabedoria suficiente para conhecer realmente quem Deus é. Não basta só abrir e ler de qualquer modo, mas o Espírito Santo deve estar presente na sua vida para que você possa entender verdadeiramente aquilo que está escrito. Quem é Deus, então? Aquilo que nós podemos aprender, então, pelo Espírito, pela palavra, o que nós podemos aprender? Isso aqui, esse estudo, logicamente, não é uma coisa exaustiva que vai esgotar todos os argumentos, todas as qualidades de Deus, longe disso. A minha ideia é só dar uma ideia inicial, né? Precisaria, por exemplo, de um estudo sobre o próprio Cristo, sobre o Espírito Santo, né? E outros ainda sobre o próprio Deus em si, né? Para entendermos, né? Pelo menos um ponto inicial, né? Deus, ele é descrito pelo teólogo Langston, é uma definição bem interessante, e ele diz assim: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que, em santo amor, cria, sustenta, dirige tudo. É uma definição muito boa, né? Não está na palavra, é uma teologia, né? Que vem através da palavra, mas é uma definição muito boa, porque ela apresenta Deus em 4 modos. Quem é Deus? Deus é um espírito pessoal. Então tem uma definição de quem é Deus. Espírito pessoal. O que isso quer dizer, espírito pessoal? Deus é espírito e ele tem uma consciência própria. Ele é uma pessoa, ele tem a consciência, ele tem a sua própria inteligência. Ele não é uma energia como muitas religiões espiritualistas no mundo dizem. Deus é uma energia que está nas plantas, que está em tudo. Não, Deus é uma pessoa, ele tem consciência, ele tem inteligência. É por isso que você ora, você fala com ele, você se relaciona com ele. Porque ele é um Deus pessoal. É um Deus que você tem um relacionamento pessoal com ele. Essa frase também diz sobre o caráter de Deus. Deus é perfeitamente bom. E esse perfeitamente bom, então o perfeito, ele torna o bom acima da bondade que nós conhecemos. Não é a bondade humana. Nossa, eu posso ser uma pessoa boa. Ou o pastor pode ser uma outra pessoa boa. O diácono, a pessoa do louvor pode ser considerada uma pessoa boa. Mas a bondade de Deus está acima de todas as bondades conhecidas pelo homem. É algo acima do nosso nível, né? Porque é perfeitamente bom. Não é bom como os homens. Em Lucas 18, no versículo 18 e 19, diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Deus que é perfeitamente bom. Acima de toda bondade humana, ele é perfeito. Essa frase também indica o relacionamento de Deus. Então, qual que é esse relacionamento? Deus cria, Deus sustenta e dirige. Então, Deus é o que ele faz, essas coisas também. O que ele faz? Ele cria, sustenta, dirige.
todas as coisas. Ele criou todo o universo, ele que sustenta todo o universo, ele que dirige. Então ele não agiu somente no passado. Isso aqui está falando que Deus age hoje em dia e sempre vai agir. Então ele dirige, é uma constante. Deus ou agiu, age hoje em dia e vai agir no futuro, porque é uma constante infinita. Deus cria, sustenta e dirige. Não é Deus criou, sustentou e dirigiu, mas é constante. Cria, sustenta e dirige. Então Deus está em ação nos nossos dias, está em ação na sua vida. E por qual é a motivação de Deus? A motivação nessa frase, então, é o seu santo amor. Então, da mesma forma que eu falei que Deus é perfeitamente bom, que o perfeito, ele dá uma ênfase na bondade de Deus superior aos homens, o seu santo amor também é superior ao amor que nós conhecemos. O amor que nós conhecemos, que nós temos pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, o seu santo amor é muito superior a tudo isso. Essa santidade no amor de Deus move a um amor muito maior do que nós podemos pensar, imaginar ou sentir em nossas vidas. E foi esse amor que deu o seu filho na cruz. Foi esse amor que criou todas as coisas e deu essa vontade e essa ação de Deus para criar, sustentar e dirigir. Deus, ele não é dependente de nós. Deus não depende dos homens. Nós é que dependemos dele. Ele não precisaria, né, nos sustentar dessa forma, nos criar, mas é pelo amor é que ele nos sustenta, é que ele nos cria, nos dirige. É somente o seu amor que o faz um ser tão superior como Deus é, ter esse amor por nós, esse relacionamento, esse cuidado que ele tem conosco. Suas ações, então, tudo que ele faz, apontam para aquilo que ele é. Ele é o Deus criador. Ele criou algo. Então, quando alguém cria algo, essa criação, ela é sempre menor do que o seu criador. E isso é um ponto interessante. Por exemplo, você tem o seu trabalho. Você cria algo no seu trabalho. Provavelmente se você trabalha em uma indústria, por exemplo, você cria um produto, qualquer objeto, você é muito maior do que esse objeto. Você é um ser muito mais complexo, muito maior, muito mais inteligente, muito superior infinitamente em matéria, em resistência, em capacidade do que aquele objeto que você criou. Então você é muito superior àquilo que você criou no seu trabalho. Agora, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o criador de todo o universo. Então, tudo que existe foi criado por Deus. Então, nós vemos a grandeza de Deus porque ele é muito maior do que tudo que foi criado. Porque ele criou, ele é maior do que toda essa existência. Tudo que nós vemos, tudo que nós pensamos, imaginamos, que possam existir e que nós ainda não vimos, Deus é maior do que todo o universo de todas as coisas. Porque ele, quem criou, ele está acima de tudo o que existe. Como que ele sustenta? Se ele é maior do que todas as coisas, então ele transcende. Então Deus é um Deus transcendente, porque ele é maior do que todas as coisas, ele está fora do nosso tempo. O tempo foi criado por Deus, então ele está fora do nosso tempo, ele consegue controlar. Ele tem todo o poder para controlar o tempo, as coisas, porque ele está acima disso, está fora do tempo. Então, as coisas que ele fez. Então, se nós lemos na Bíblia que Deus é o Deus que criou o universo, nós logo sabemos, então, entendemos através dessa leitura, não somente, Deus criou. Obrigado, Deus, nas suas orações. Você pode orar assim, é justo. Deus, obrigado pela sua criação. Obrigado por tudo que o Senhor criou. Obrigado pela natureza, pelo ser humano, pelas coisas, pelo sustento. Por todas as coisas que foram criadas. Mas isso indica, nós precisamos aprender com a história da criação, que Deus também está acima de todas as coisas que foram criadas, e o seu poder é infinito,
é muito maior, o seu poder está acima de todas as coisas. Então, ele é muito superior a tudo isso. Ele transcende todas as coisas. E apesar dele transcender todas as coisas, estar acima, o seu amor, o seu imenso amor, o faz entrar no tempo, o faz presente na história, guiando aquilo que ele criou. Então ele não criou e abandonou as coisas. Essa visão é extremamente errada, de que Deus teria criado o mundo e teria abandonado. Muitas pessoas até hoje pensam dessa forma. Deus teria criado todas as coisas e abandonado o homem na sua vontade. Não. Deus é um Deus que entra no tempo, ele se faz presente na história, na vida das pessoas. Nós vemos isso, então, pela história, as histórias que nós temos na palavra de Deus, o povo de Israel, e Deus se fez presente não só pelo seu Espírito Santo, como hoje em dia ele está presente em nossas vidas, mas Deus se fez presente corporalmente em Cristo. Então, somente Deus é tão poderoso que ele poderia entrar na história como um próprio ser humano, como Cristo, né, e transcender ao mesmo tempo todas as coisas. Seu imenso poder é que o capacita para isso. Ele é onipresente, então ele não está somente em um local. Nós sabemos que, pelas histórias, nas passagens da Bíblia, que ele está em todos os lugares. Pelo seu poder, ele conhece todas as coisas. Nós temos salmos, nós temos histórias que provam na Bíblia que Deus conhece todas as coisas, né? A Jonas poderia tentar se esconder, mas não há onde se esconder de Deus. Deus é onipresente, está em todos os locais, tem todo o poder. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos, através das histórias, quais são as características de Deus para que possamos o adorar e saber quem ele realmente é. Deus é aquele que governa todas as coisas. Então, ele está além da nossa capacidade de perceber as nossas ações na história. Deus se faz presente. Tudo se encaixa no seu plano. O seu plano, ele é perfeito porque tudo segue no seu devido lugar. Nós não podemos imaginar, então, quais são os seus planos. Nós agimos, pensamos que as coisas vão seguir um rumo e elas seguem outro caminho, porque estão no plano de Deus. Quem imaginaria esse ano todas as coisas que têm acontecido, né? Mas tudo está, então, encaixado na história de Deus. Ora, ele pode agir por milagres, como nós temos descrito na sua palavra, ora, ele age por ações naturais, ora, ele age pela ciência, ora, ele age pela ação do homem. Nós não sabemos a forma, nós não devemos querer determinar o modo de agir de Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra, conhecemos o caráter de Deus, conhecemos quem Ele é, nós sabemos que nós não temos controle sobre as ações. Deus está no controle da história. Deus é trino, Deus é triuno, Ele é 3 em 1. Ele existe em 3 pessoas, 3 personalidades que são distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso, então, está explícito na palavra de Deus também. Eles são iguais em essência, eles têm a mesma essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas são um só Deus. Por isso é que Cristo é chamado de Deus, por isso que é o Espírito Santo de Deus. É um só Deus, existindo em 3 pessoas. Deus sempre existiu dessa forma, ele sempre foi triuno. Deus não criou Jesus, Jesus não foi criado, o Espírito Santo não foi criado por Deus, mas os 3 sempre existiram. Jesus sempre existiu ao lado de Deus, e é por isso que ele é exaltado ao seu lado, e é por isso que o Espírito Santo está também ao seu lado. Porque eles são sempre e eternamente triunos. Quais são outros atributos que nós podemos perceber pelas histórias, pela palavra? Existe uma lista imensa, nós perderemos a noite aqui, o dia inteiro, semanas, explicando detalhadamente.
mas podemos listar de modo bem rápido e geral alguns atributos de Deus com suas características, como foi dito, a onipresença, sua capacidade de estar em todos os lugares, onisciência, de ter o conhecimento de todos os locais, a onipotência, que ele tem todo o poder. Então, olha, nas suas orações, ore e adore a Deus pela sua onipresença, pela sua onisciência, pela sua onipotência, porque Deus pode. Então você vai orar com mais fé, clamando a Ele para que um milagre aconteça na sua vida, se souber que Ele tem todo o poder, que Ele pode todas as coisas, que Ele pode mover e fazer aquilo que Ele quiser, porque Ele é Deus que criou todas as coisas. Existe unidade em Deus, essa unidade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Infinidade, porque Ele é eterno, Ele não se esgota. Não existe um local em que Deus não tenha a capacidade de estar lá. Ele é infinito e eterno. Então, o eterno não é algo que é só eterno para frente, mas ele sempre existiu. A eternidade também é para o tempo passado. Na verdade, porque não existe tempo para Deus, né? Ele sempre existiu, está fora do tempo. Imutabilidade quer dizer o quê? Deus não muda. Então, nós somos regidos pelo tempo. Os tempos têm mudado, as coisas têm mudado, as ações, o modo de pensar humano, mas o modo de pensar Deus, o modo de agir de Deus não muda. Se você conhece a Deus pela sua palavra, você sabe que ela não muda. Deus não muda. Então, o homem pode mudar, querer revolucionar as coisas, transformar seu modo de agir, de pensar, mas as leis de Deus, o seu amor não muda, as suas ações não mudam. Deus também é santo. Entre os seus atributos é santo, acima de todas as coisas. Deus é justo. Deus é amor. E esses atributos que são bem conhecidos, né, compartilhados, eles estão além do nosso conhecimento. Então, a sua santidade é muito maior do que qualquer homem possa chegar a esse nível. A sua justiça está acima da justiça que os homens podem exercer aqui na terra. E o seu amor é muito maior do que o amor que nós temos. Mas essas são características que ele compartilha, que nós somos filhos, que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, nós podemos buscar alguns atributos de Deus. Nós podemos buscar a santidade. Nós podemos buscar a justiça, nós podemos buscar o amor. Então, conhecer a Deus nos leva a buscar ser como Deus, a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Busque a santidade, busque a justiça, busque o amor, busque ser como Deus, a imagem de Cristo, que é nosso Deus, a ser a sua imagem, o modelo para a sua vida. Então, quando você conhece a Deus, conhece quem Ele é, e não só aquilo que Ele faz, você busca ser como Ele. Ele é soberano. A sua vontade está acima de toda qualquer outra vontade dos homens. O seu poder é soberano, a sua vontade é soberana. Então, ela está acima de todas as coisas. Então, esses atributos nós podemos herdar e nós buscamos o relacionamento de Deus para conhecê-lo e para a cada dia nos aperfeiçoar, tanto no conhecimento, tanto na prática desses atributos, para que possamos a cada dia ser mais próximos daquele de quem Deus é. Por fim, então, por que devemos conhecer a Deus? Para nos relacionar, para termos Ele como a medida exata e perfeita. Para nossos relacionamentos, para o nosso modo de pensar e de agir. Para adorar a Deus, não somente pelas ações, porque Ele pode fazer. Não seja dessa forma. Você adora a Deus só porque Ele pode te dar. Mas adore a Deus por quem Ele é. Conhecemos Ele pelos seus atos, mas deles extraímos a sua grandeza, grandeza do seu poder e do seu amor. Então, irmão, toda vez que você ler a sua palavra, tente extrair quem é Deus. Tente conhecê-lo através da leitura. É por isso que você não pode conhecer a Deus
sem a leitura bíblica, sem a leitura, sem a meditação. Por que a meditação? Porque você vai refletir, não só ler as histórias, mas refletir sobre elas e, através delas, perceber quem é Deus. E aí extrair isso para a sua vida. Conhecer a Deus. Sem a leitura da Bíblia, você não conhece a Deus. Sem a leitura da Bíblia iluminada pelo Espírito Santo, você não consegue orar, porque você não consegue ter o relacionamento perfeito com Deus, de quem Ele é. Saber a sua vontade, saber a busca que você deve ter por santidade, por justiça e por amor. Então, esse é um estudo básico que nos leva, então, a buscar muito mais a leitura iluminada pelo Espírito Santo, santificação de nossas vidas, para que possamos conhecer a Deus. Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse estudo, que nós possamos nos apresentar, Senhor, a sua imagem, que possamos aprender mais. Esse estudo é apenas um ponto inicial, mas que através da sua leitura, da leitura da sua palavra, nós podemos conhecer mais a Ti. Esse é apenas um ponto inicial, mas todos os dias, quando oramos, quando lemos a palavra, nós queremos conhecer mais a Ti, Pai. Santifica nossas vidas, ilumina os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.